Conheça os serviços da Souza Ramos. Panificadora Pérola. Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos. Araraquara, dia 1º de abril, temperatura na marca dos 30 graus. Vamos para os destaques do RCA Notícias desta quarta-feira. Portugal estende estado de emergência até o dia 17 de abril. Primeiro-ministro holandês propõe a criação de um fundo coronavírus europeu. E a Espanha supera os 100 mil infectados. Na Itália e Alemanha prorrogam a quarentena. No Brasil, aliás, continuando ainda em Portugal, o primeiro-ministro Antônio Costa chamou o mês de abril de perigosíssimo e pediu para que os turistas não venham ao país no feriado da Páscoa. As últimas notícias sobre o coronavírus no Brasil, os números. São Paulo tem 201 óbitos à espera de confirmação da Covid-19 e a ONU alerta para a maior crise desde a Segunda Guerra. O preço do botijão de gás não pode passar de R$ 70, diz o governador do estado de São Paulo, João Dória. Os números do Covid-19 pelo Brasil, São Paulo, do interior e da região de Araraquara, você confere no RCA Notícias, juntamente também com as informações da polícia. Até mesmo porque 2 roubos agitaram a noite passada aqui na cidade de Araraquara e uma outra cidade da região. Boa noite a todos. Muito nos honra adentrar na sua casa através das redes sociais. Estamos começando mais uma edição do RCA Notícias. Estamos falando diretamente do nosso estúdio alternativo da cidade de Araraquara, na região central do estado de São Paulo. A nossa equipe de jornalismo está trabalhando para que as informações possam chegar até vocês de maneira precisa. Compartilhem esta live, mas compartilhem mesmo. Ajudem a disseminar as notícias pelo Facebook, Instagram, Twitter e em todas as ferramentas das redes sociais. E eu já vou abrindo espaço, em nome da Panificadora Pérola, o cantinho mais gostoso do pedaço da região norte de Araraquara, chegando com o seu editorial. Boa noite, Ivan Roberto Peroni. Boa noite, Giovanni, boa noite a todos que nos acompanham, também os componentes da nossa mesa. Estamos iniciando mais este trabalho que visa divulgar todas as iniciativas que partem da Prefeitura do município de Araraquara, através do seu comitê, formado pela Secretaria Municipal de Saúde e também o Serviço Especial de Saúde. Com muita alegria, a gente pode dizer que hoje conhecemos o hospital de campanha que vem sendo criado, instalado na antiga Nova Motos, saída de Araraquara pela Domingos Anim, e também fomos conhecer, em companhia do Carlos Alberto Baldassari, a Igreja dos Mórmons, que cedeu suas instalações para que a Prefeitura
do nosso município pudesse se instalar com um outro hospital de campanha. Realmente um trabalho magnífico, e daqui a pouco a gente volta com todas as informações sobre isso que nós vimos e que é digno de elogio à Secretaria Municipal de Saúde, pela forma com que ela vem desenvolvendo todo este trabalho, uma equipe realmente fantástica e que só merece elogios. Em nome da Panificadora Pérola, eu volto daqui a pouco. Tá certo então, Ivan. Então vamos dar sequência para as notícias do mundo. O primeiro-ministro Antônio Costa, de Portugal, chamou o mês de abril de perigosíssimo e pediu para que os turistas não venham ao país no feriado da Páscoa. Até agora, são 187 mortos e 8.251 casos confirmados do novo coronavírus em Portugal. O parlamento aprovará a extensão amanhã. E o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, propôs a criação de um fundo coronavírus europeu para cobrir os gastos sanitários dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19, como Espanha e Itália. Seria um fundo de transferências e não empréstimos, a qual os países da União Europeia recorreriam para manter a economia durante a crise do coronavírus. Rutte trará a ideia em uma conferência marcada para amanhã com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, e com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Nenhum valor foi discutido ainda. E os números da Itália? Os números totais do governo italiano são de 13.155 mortos e 110.574 infectados pela Covid-19. O número de falecimentos de hoje é menor que o de ontem, quando 837 pessoas morreram, mas a quantidade de casos confirmados voltou a crescer após alguns dias, com menos de 4.000 contágios diários. No Brasil, em pronunciamento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que anunciará ainda nesta quarta-feira a sanção da lei que cria o auxílio mensal de R$ 600 pelos trabalhadores informais. O projeto foi aprovado pela Câmara na semana passada e pelo Senado na segunda-feira. O presidente também anunciou que editará até quinta-feira medidas provisórias que visam a manutenção de empregos. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou do pronunciamento, o governo destinará 51 bilhões de reais para o pagamento de complementação de salários dos trabalhadores que tiverem seus salários e jornadas reduzidos. São 51 bilhões de reais do nosso programa trabalhista, que dão às empresas várias possibilidades, como reduzir a jornada em 20%, e 25%, 30%. E o governo cobre essa diferença de salários. Se a empresa está com dificuldades e quer reduzir a jornada e os salários de 20% para 25% ou 30%, o governo paga. Estamos pagando as empresas para manterem os empregos, afirmou Guedes. Outros 34 bilhões de reais serão gastos com crédito para o pagamento do restante da folha de pagamento das empresas. Outros 6 bilhões virão do sistema bancário. A empresa que mantiver emprego, nós não só complementaremos o salário, como damos um crédito para a folha de pagamento, disse o ministro. O Covid no estado de São Paulo possui 201 óbitos à espera de confirmação sobre a infecção pela Covid-19. A informação foi divulgada em entrevista coletiva do governador João Dória nesta quarta-feira, e que reforça a suspeita de subnotificação de casos do novo coronavírus do país.
Atualmente, o estado tem 2.339 casos confirmados da doença e 136 mortes, número que pode saltar assim que os exames forem processados. Ainda falando do governo de São Paulo, o preço de botijão de gás não pode passar de R$ 70, diz João Dória. O governador João Dória afirmou nesta quarta-feira que o PROCON está nas ruas para garantir que não haja tentativa de extorsão pelas distribuidoras de gás, que podem estar cobrando preços abusivos do botijão. O preço do botijão é R$ 70, disse João Dória. Ele orientou que as pessoas denunciem ao PROCON os locais que estiverem cobrando valores acima. Neste momento, nós estamos em contato com o nosso repórter Carlos Alberto Baldassari. Agora é hora de conferir os números do coronavírus pelo Brasil, por São Paulo, Araraquara e região, ou seja, pelo interior de São Paulo. Uma vez que o Ministério da Saúde acabou de anunciar os últimos resultados, o balanço do coronavírus no Brasil. Já são 240 óbitos, 6.836 casos confirmados. E a estatística de todos esses resultados nós estaremos trazendo dentro do RCIA Debate dentro de instantes. Mas neste momento eu estou em contato com Carlos Alberto Baldassari, hoje também presente aqui em nossos estúdios, para poder trazer as informações da Covid-19 na região de Araraquara, no interior de São Paulo, aonde você conseguir trazer todos os resultados. Baldassari, o caminho é livre para você. Boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham em nome da Borsari Imóveis, que compra, vende, aluga e administra. Borsari Imóveis tem casas, terrenos, apartamentos, enfim. Entre em contato com a Borsari, borsariimóveis.com.br. Vamos conferindo aqui os números pela nossa região. Matão, 24 casos suspeitos, 1 positivo, 5 aguardam resultado e 3 mortes já foram confirmadas na cidade de Matão. São Carlos tem 60 casos, 29 estão em casa, 26 estão internados, aliás, são 68 casos suspeitos, 29 em casa, 26 internados, 13 foram descartados e 2 casos positivos. Franca, 69 notificações, 11 suspeitos, 1 caso positivo e 2 mortes. E Ribeirão Preto é que chama atenção na nossa região. Já são 553 notificações, com 77 delas descartadas. Portanto, o sistema de epidemiologia lá de Ribeirão Preto, ele acompanha 476 pessoas em domicílio. O número de ontem, que era de 47 casos confirmados, passou para 54 casos já confirmados em Ribeirão Preto, 10 aguardam a contraprova, e nós tivemos em Ribeirão a morte daquele homem de 36 anos de idade. Aí nós temos ainda aqui na nossa região, Ibitinga com 13 casos suspeitos, Ibaté 5 casos suspeitos e 1 morte, em Santa Lúcia 10 suspeitos, Rincão 5 suspeitos, Américo 34 casos suspeitos, Boa Esperança 1 caso suspeito e descartado, em Monte Alto hoje o primeiro caso confirmado de corona, Taquaritinga 4 suspeitos, Jaboticabal tem 9 positivos, 100 notificações e 13 casos suspeitos. É o balanço da nossa região em relação ao coronavírus. E hoje nós tivemos contato por Facebook com uma mulher aqui de Araraquara, a Rita. Ela está com uma carta para fazer o exame de Covid e desabafou pela rede social, pelo Facebook, dizendo que ela liga para o SAMU e ninguém dá uma resposta. O RCIA entrou em contato com a assessoria da prefeitura e agora há pouco o Pedro, que trabalha na assessoria, me mandou um zap. E olha aí, Rita, você tem que entrar em contato com o telefone 0800 771 7723,
porque o que o Pedro nos comunicou, Giovanni e pessoal que acompanha a gente pelo portal, pelo site, é que os exames estão sendo feitos apenas para as pessoas que estão internadas. Então, se você recebeu a carta e tem que fazer o exame do Covid, você tem que agendar pelo telefone 0800 771 7723, e a informação que nos chega pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Araraquara, Giovanni. Bom, Baldassare, a respeito dessa informação, o próprio ministro da Saúde, o Mandetta, ele foi muito claro ontem em informar que, a partir do momento que se é identificado, né, depende do tipo e grau, né, que se encontra a própria moléstia na pessoa. Que são 7 dias para que possa estar avaliando e analisando a pessoa, para que depois se consiga se fazer os devidos exames. Agora, nesse caso, se ela estiver no estágio avançado, é complicado, né? Então, resta mesmo a Rita entrar em contato no 0800, que você acabou de passar, para que ela possa estar sendo acompanhada e obter maiores detalhes e informações de como ser conduzida a sua situação para o seu exame. Tá certo, Baldo? Repetindo o telefone, não só para a Rita, né, mas quem tiver alguma dúvida, é o 0800 771 7723. Eu vou repetir, Giovanni. 0800 771 7723. E para finalizar, em nome da Borsari, as informações sobre o balanço na região: Matão, 24 casos suspeitos, 5 seguem internados, 1 caso positivo e 3 mortes suspeitas. Araraquara ainda não divulgou o boletim de hoje, Giovanni. Ô Baldassare, uma outra situação que ontem ficou um pouco, no entanto, confusa, foi a questão de que dava-se conta, a própria prefeitura informando que havia a 3ª morte de suspeita, né? Mas, na verdade, explica para os nossos seguidores qual é a atual situação mesmo de Araraquara em relação aos óbitos. O que é ser suspeito e o que é já estar confirmado? Araraquara teve 3 mortes até agora. Até então, a morte do empresário de 72 anos, que ocorreu na semana passada, e do idoso de 81, que ocorreu no final de semana, era dada como suspeito. Só que aí veio a confirmação que a secretária da Saúde ontem entrou em boletim extraordinário pela manhã e anunciou 3 casos positivos. 2 homens que estão internados, 1 na UTI entubado, e a morte do idoso de 81, que também foi confirmado. Então caiu apenas para uma morte suspeita, que é a do empresário de 72 anos, o Reinaldo de Oliveira. Só que ontem à tarde, no começo da noite, faleceu no hospital um homem de 92 anos que tinha outras complicações de saúde e entrou agora também como caso suspeito de morte por corona. Então hoje Araraquara tem 2 mortes suspeitas por corona e 1 morte confirmada por corona, Giovanni. São 44 casos do boletim de ontem suspeitos, 30 pessoas estiveram nos hospitais, 15 já foram liberadas, 12 permanecem internadas. Lembrando que esse boletim ainda é o de ontem. É o de ontem. E nós estamos aguardando a liberação de novos resultados no boletim que eu acredito que a Prefeitura do município de Araraquara pode estar divulgando daqui a pouco. Tá certo, Baldo? Perfeitamente. Então tá bom, Baldo. Daqui a pouquinho você volta. Prepare aí as notícias da polícia em nome da Imobiliária Borsari para que você possa voltar no RCA Debate. Eu vou abrir espaço para você dentro do debate para poder trazer as informações da polícia. Quer um destaque, Giovanni? Quer um destaque para daqui a pouco? Pode ser, vamos lá. Um destaque. Procon multou uma instituição bancária que tem 2 agências em Araraquara no dia de hoje. Aliás, agora eu não quero destaque, agora eu quero a informação, Baldo. Vamos lá. Vamos lá, então. Olha, o Procon recebeu a denúncia, esteve hoje pela manhã em 2 agências da mesma instituição bancária. Uma fica localizada na Avenida Feijó, entre a 1 e a 2, e a outra fica na Avenida Brasil, esquina da Rua Maria Janazzi Biagione. O que acontece?
essa instituição bancária, ela faz o pagamento do benefício dos aposentados. E hoje é o primeiro dia do mês. Então se formou uma fila que, segundo o pessoal do PROCON, tinha lá em torno de 100 pessoas em cada agência aguardando para sacar o seu dinheirinho tão esperado. Só que não havia ninguém das agências coordenando a fila. E a partir daí deu brecha, está fora do que está sendo pedido através de decretos, não só do município, mas do estado e também do governo federal. E aí, multa para uma agência e multa para outra agência também. Total da multa, R$ 11.400. Vale a pena lembrar que todo comércio, toda instituição, a partir do momento que está em funcionamento, tem que se colocar as regras, tem que se aplicar. E para isso que eu tiro, para se ter uma ideia, o chapéu, para uma iniciativa da própria panificadora Pérola, que está lá na região norte e que conseguiu colocar todas as medidas de segurança. Agora, por que uma instituição bancária, ela não conseguiu ainda entender que é necessário se colocar as medidas de segurança para o conforto e a proteção para salvaguardar a saúde dos seus, vamos dizer assim, né, dos idosos aposentados que vão lá, que precisam receber. E um detalhe, eles têm que receber isso daí de maneira presente na agência. Isso era uma das questões que estavam sendo levantadas também pelo governo federal, de como que iria se possibilitar esse recebimento. Mas o que eu vejo até agora, o governo federal não trouxe nenhuma medida e esses senhores estão aí andando pelas ruas da cidade de Araraquara e correndo um risco muito sério, porque o próprio ministro Mandetta e os seus membros da sua comissão acabaram de soltar os resultados, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, de todos os casos que estão acontecendo, a maioria deles, as pessoas apresentavam problemas do coração. Para falar, então, bem simples, para que as pessoas possam entender, é um risco muito grande essas pessoas que apresentam problemas cardíacos, que têm doenças de hipertensão, de repente estarem andando pela cidade e pelas ruas da cidade de Araraquara. Mas, Baldo, daqui a pouquinho a gente volta com você dentro do RCIA Debate, e aí você, em nome da Imobiliária Borsari, vai trazer as informações da polícia, tá certo, meu amigo? Ok, Imobiliária Borsari compra, vende, aluga e administra casas, terrenos, apartamentos, salões comerciais e também residências em condomínio. Acesse a Borsari pelo site borsarimóveis.com.br, Giovanni. Tá certo, então, nós vamos para um intervalo comercial para que a gente possa estar mantendo contato diretamente com o Matheus, que vai voltar após os comerciais trazendo as informações de Araraquara. É rapidinho, confira aí as delícias da panificadora Pérola e também os serviços do Souza Ramos Contabilidade. Imposto de renda está aí, portanto, todas as informações que você precisa na abertura de empresas, a Souza Ramos está aí à sua disposição e é o nosso patrocinador oficial, juntamente com a panificadora Pérola, aqui no RCIA Notícias. É rapidinho, a gente volta já. Conheça os serviços da Souza Ramos. Panificadora Pérola. Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil.
Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos. Está aí, portanto, eu falei para você que era rápido. Não dá nem tempo de você, de repente, tomar um café da tarde, né? Com aquele bolinho de fubá gostoso da panificadora Pérola. Vai lá, passa lá, vai até lá na região norte do Anísio, lembrando que as medidas de segurança, ele pede para que você vá individualmente, para que você não vá acompanhado. Está sendo atendido uma pessoa por vez, respeitando as medidas e as distâncias de segurança. A panificadora Pérola fica ali no primeiro balão, na entrada do bairro do Celmidei. Confira as delícias, vai lá experimentar, tá certo? Bom, e o pãozinho gostoso é a toda hora. Portanto, o Anísio está esperando você com muito carinho para ser atendido lá na panificadora Pérola. Muito bem, Matheus, nós já estamos aí em contato com o Matheus Santos, a nossa grande revelação do RCA Notícias, hein, Matheus? Todo mundo aí comentando a respeito do desempenho do Matheus. Parabéns, viu, Matheus? Aliás, eu gostaria de dizer para você que você realmente foi uma grande surpresa para nós. Lembrando que você vai trazer 3 informações e eu gostaria que você, dessas 3 informações, na última, nós assistíssemos um vídeo e que você tecesse seu comentário. Tá certo, Matheus? Boa noite, mais uma vez. Seja bem-vindo sempre à nossa equipe. Boa noite, Giovanni, boa noite a todos que nos assistem. Primeiro, é uma honra receber esses elogios de você e de toda a equipe do RCA Notícias, que é composta aí por gente tão experiente, tão gabaritada na cidade de Araraquara, e é um carinho enorme, uma felicidade enorme receber esses elogios. E a gente só contribui. Hoje, Giovanni, a gente vai tratar de 3 informações aqui sobre a cidade de Araraquara que revelam muito o comportamento de como a gente está, não só enquanto governo, mas quanto sociedade, dialogando sobre essa questão do combate ao coronavírus, né? A primeira informação que eu trago é o projeto Vida 3D, que está doando protetores faciais para as unidades de saúde no interior de São Paulo. Só explicando para as pessoas, que é um grupo de pessoas diversas, de diversas cidades do interior de São Paulo, se mobilizou para ajudar no combate à pandemia do Covid-19. Os voluntários aliaram solidariedade à tecnologia de impressão 3D e criaram esse projeto Vida 3D, uma rede de colaboração com a produção de protetores faciais que serão distribuídos gratuitamente em hospitais e serviços de saúde. A cidade de Araraquara é uma das cidades que vai receber essa tecnologia, esses protetores faciais. A outra notícia que vale a pena a gente destacar é sobre a reorganização, reestrutura da UPA da Vila Xavier, que vai ser, junto com o hospital de campanha que está sendo feito lá na Domingos Anim, vai ser um dos centros que vão receber as pessoas confirmadas ou com suspeitas de Covid-19 em Araraquara. A gente foi lá, a reportagem do portal do RCA acompanhou na manhã desta quarta-feira a derrubada dos muros laterais da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a famosa Igreja Mórmon, que tem o seu templo lá na Vila Xavier. O espaço será utilizado para leitos de retaguarda no atendimento a pacientes com suspeita do novo coronavírus, causador da pandemia mundial. O prefeito Edinho Silva, ele diz que serão leitos de acolhida para as pessoas que vão procurar a UPA da Vila, para saber se o diagnóstico é do novo coronavírus ou não. As pessoas que tiverem os sintomas do coronavírus virão aqui para a Vila Xavier e aqui nós vamos fazer a triagem e buscar o diagnóstico. Essa foi a fala do prefeito sobre qual é o papel dessa nova unidade reorganizada aí junto com a Igreja Mórmon, que tem uma sede ali na Vila Xavier. A terceira, e eu acho que é uma importante iniciativa para mostrar no sentido de que o combate a essa pandemia, o cerne do combate a essa pandemia é a noção de comunidade, é a informação que a fábrica de meias e cuecas Lupus vai confeccionar máscaras para a Santa Casa de Araraquara, né? Para ajudar a Santa Casa de Araraquara a enfrentar a pandemia do Covid-19, a presidente da Lupo, a Liliana Alfiero, entrou em contato com o hospital na última sexta-feira, dia 28, pois ela queria saber como estava a situação. E aí ela recebeu informações de que a situação da Santa Casa financeira e de materiais é um pouco calamitosa, do ponto de vista de que eles não estão conseguindo manter a estrutura mínima
para as tarefas que estão aí. E eu queria pedir aí para o Enzo, que está aí no nosso suporte técnico, para que ele colocasse a fala da presidente da Lupo, para que a gente pudesse comentar logo em seguida. Bom dia, boa tarde. Eu quero dizer o seguinte, na sexta-feira eu liguei para a Santa Casa, daqui de Araraquara, porque eu queria saber como estava a situação e vi que a situação era muito feia, era um caos em relação à falta de máscaras. Nós não fazemos máscaras, não é o nosso know-how. E o pessoal todo estava em férias coletivas por determinação das autoridades. Então, fizemos um chamado de 40 pessoas pedindo para vir até aqui, que nós iríamos tentar fazer as máscaras, porque era impossível os serviços não continuarem por falta de máscaras. Inclusive os preços, quando se encontra, subiram abusivamente. Muito bem, as pessoas colaboraram, vieram aqui no sábado, nós conseguimos desenvolver as máscaras e também junto estamos criando na Lupo alguns equipamentos. Nós estamos desenvolvendo equipamentos para conseguir fazer o plissado das máscaras, porque fazendo manualmente é muito difícil. É um plissado que é necessário para colocar na face. E daqui a pouco nós vamos ver se vamos terminar essas máquinas e vamos agilizar o processo. E é um prazer saber que já conseguimos. No sábado foi aprovado, no domingo foi aprovada, as máscaras foram aprovadas pelo pessoal da Santa Casa, que dá a determinação de poder usar. E eu quero que vocês vejam que a gente colabora sempre com a cidade de Araraquara, com a Santa Casa, principalmente, que é com quem nós temos o maior carinho, porque atende todas as pessoas do SUS. São 600 mil pessoas que podem ser atendidas dentro do universo que a Santa Casa atende. Então é com prazer que a gente conseguiu fazer e vamos fazer enquanto tiver o tecido TNT para poder fazer a máscara. Como vocês viram, essas pessoas estavam em férias coletivas. Nós pedimos para vir e elas vieram no sábado com a maior boa vontade. Eu acho que nós só podemos agradecer de coração essa boa vontade de vir e resolver um problema que é da Lupo, é da cidade, é de todos nós. Muito obrigada a vocês. Lupo é love. Olá, eu sou Rogério, diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara. Estou aqui também com o Dr. André, diretor técnico e infectologista do hospital, e também o Alexandre, gerente administrativo financeiro da Santa Casa. Nós estamos aqui, primeiramente, muito emocionados, né, com essa ação da Lupo, e a gente está recebendo aqui com muito carinho, sobretudo com muito orgulho da Lupo, mais uma vez em nos apoiar, entregando máscaras cirúrgicas que foram feitas na fábrica, né? Trabalhamos aqui internamente cerca de 3 dias, a fábrica prontamente preparou esse material e hoje para nós uma alegria profunda e realmente uma emoção estar recebendo essas máscaras cirúrgicas que serão utilizadas para o atendimento às vítimas de Covid e para a proteção de todos os profissionais da Santa Casa e dos pacientes que adentrarem aqui. Então a gente está falando, na verdade, de uma ação de saúde, de uma ação de proteção extremamente importante. Olha, Matheus, para quem de repente adota os heróis, né, em quadrinhos, adota como ser o seu super-herói, é emocionante de ver um vídeo deste. Ver o início do processo de fabricação, mas isso anteriormente, a iniciativa da Liliane Alfieiro, que é a presidente da Lupo. Antes de mais nada, atender a demanda em socorrer a Santa Casa, ter a ideia, conseguir angariar funcionários neste período, levar para dentro da empresa, confeccionar as máscaras, chegar até a Santa Casa e depois a alegria de ver a proteção dos funcionários utilizando um produto feito aqui na cidade de Araraquara. Um produto a qual o próprio Ministério da Saúde enviou os protocolos de como se fazer uso destas máscaras, como se fazer a higienização. É a sociedade
a empresa privada, junto com a iniciativa pública, junto com a saúde de Araraquara, uma iniciativa realmente de se emocionar e de se colocar, acima de tudo, num patamar, entrando estes funcionários e entrando a iniciativa da Liliane Alfiero e a própria Liliane Alfiero como um dos super-heróis da cidade de Araraquara. Concorda comigo, Matheus? Matheus, está na escuta? Nós estamos com um pequeno probleminha técnico. Daqui a pouquinho o Enzo vai conseguir restabelecer o contato aí com o Matheus. Matheus, está na escuta? Bom, está aí, portanto, a iniciativa da empresa da Fábrica de Meias Lupo. O vídeo mostra esta importante situação realizada, feita com o objetivo de ajudar, neste momento tão difícil, produzindo um equipamento de proteção aos colaboradores da Santa Casa de Araraquara. Está aí, portanto, nós vamos agora para um rápido intervalo e dentro de instantes voltaremos com o RCA Debate e hoje com uma participação especial do nosso colunista, o Ubiratã Reis, o doutor Ubiratã Reis, que vai trazer informações importantes a respeito de como está funcionando toda a questão do mercado de trabalho neste período, as novas regras, a legislação em si, como está funcionando, para que você possa ficar melhor informado. É rapidinho o comercial e a gente volta dentro de instantes. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria. 19 horas e 17 Bom dia, minutos. boa tarde. Estamos retornando para o nosso RCI Debate, trazendo para a nossa mesa de debate, através dos trabalhos da equipe de jornalismo do RCIA, os integrantes Ivan Roberto Peroni, Matheus Santos, Carlos Alberto Baldassari, e hoje uma novidade. Hoje nós temos aqui a estreia de Ubiratã Reis, o doutor Ubiratã Reis, que vai explanar um pouco, trazer como está sendo a situação das empresas, de empregado e empregador, neste momento tão difícil do combate pela Covid-19. E eu já abro a mesa, dando as saudações de seja bem-vindo em meu nome, em nome de toda a equipe, e é motivo de muito orgulho ter você conosco, viu, Ubiratã Reis? Boa noite. Boa noite a todos. Estão ouvindo bem? Estamos ouvindo. Perfeito e em bom som. Eu peço licença à mesa, né? A comunidade jurídica hoje está em luto, né? Infelizmente nos deixou nessa data o nosso querido e estimado professor Luiz Flávio Gomes,
Então, acima de tudo, como professor e aluno, que todos nós da comunidade jurídica tínhamos, né, esse enorme amor por ele, gostaria aqui de prestar as nossas homenagens ao querido e professor Luiz Flávio Gomes. Mas, adentrando um pouco essas relações de trabalho entre as empresas e os empregados, o corona nos mostrou hoje que nós não estamos preparados para situações emergenciais. O fato é que as empresas, elas planejam, elas fazem toda uma estrutura, fazem programas, mas dentro de eventos como o coronavírus, de escala mundial, seria até um pouco temerário falar que faltou essa previsibilidade, né? O que nós observamos hoje é a voz embargada de vários empresários, né, que se estão numa situação entre recolher tributos, pagar salários, honrar com fornecedores e ainda assim muitos deles tirarem o sustento, né? Nós sabemos que as micros e pequenas empresas, elas invariavelmente não possuem um capital a fim de possibilitar muito tempo numa situação de arcar com despesas fixas ou até mesmo com outros custos não planejados, né? O que nós observamos foi uma série de medidas, e o que eu tenho observado é que não dá, nesse momento, para avaliar se essas medidas são boas ou ruins. São medidas, né? Observamos, por exemplo, que o governo federal editou várias medidas provisórias, né? A mais polêmica foi a 927, que tratou das relações trabalhistas, né? Inclusive, tem um artigo 18 revogado, né? E a postergação, o diferimento, né, o adiamento do recolhimento de tributos. Na data de hoje, foi editada a medida provisória 932, que postergou o recolhimento das contribuições dos sistemas sociais autônomos, que é o sistema S, né? Então, o que o governo federal tem focado realmente é na postergação de tributos, né? E na ajuda aos pequenos e micros empresários e os autônomos que não têm uma renda fixa. Como foi já abordado anteriormente, o auxílio emergencial está prestes a ser sancionado, e dentro desse contexto é que nós vislumbramos que as medidas adotadas, elas ainda padecem ainda de efeitos concretos. E as empresas, obviamente, aguardam que toda essa estrutura do governo seja feita em prol não só delas, mas também dos empregados, que obviamente serão os mais afetados diante de toda essa celeuma, de toda essa crise. Está aí, portanto, uma importante informação do nosso colunista, o Biratã Reis. Eu gostaria agora, nesse momento, de trazer ao debate o Ivan Roberto, até mesmo porque a revista do Comércio, Indústria e Agronegócio, o seu próprio nome já sempre traz informações aos empresários, e uma informação importante essa que o Biratã acaba de trazer, Ivan. E será que os empresários, neste momento, podem se sentir um pouco mais aliviados ou ainda é muito pouco? Eu acredito que ainda seja muito pouco do que se precisa para poder restabelecer a confiabilidade em todo o trabalho que o empresário araraquarense realiza. Nós sabemos que os comerciantes, que os empreendedores estão com suas portas baixadas, sem qualquer possibilidade de faturamento, a não ser um ou outro segmento, mas, em linhas gerais, isso é praticamente uma cadeia que traz sensíveis prejuízos a toda a classe empreendedora. A interferência do governo, acima de tudo, é muito importante neste momento. E as medidas que começam a ser tomadas, elas já vinham sendo aguardadas com muito carinho, com muita expectativa. E aquilo que o Bira nos traz agora, pelo menos demonstra um alento capaz de possibilitar ao empresário brasileiro uma luz no fim do túnel. Nós sabemos o quanto está sendo difícil
buscar recursos neste momento para que pequenas empresas, naturalmente, sem capital de giro, essas empresas elas estão encontrando uma grande dificuldade para dar sustentação aos seus projetos, principalmente aqueles que sonhavam por expansão, por novos projetos e a tentativa de fortalecer a sua empresa. Mas o Matheus é uma pessoa mais voltada para a área econômica e pode, evidentemente, possibilitar umas palavras ainda mais confortáveis ao nosso empreendedorismo de Araraquara, de região, enfim, de todo o país. Ô, Giovanni, Pois não, e toda a banca, só queria informar que foi publicado agora, foi noticiado agora há pouco, enquanto o Bira e o Ivan estavam falando. Primeiro também agradecer a vinda do Bira aqui, que nos engrandece muito. E a cidade de Araraquara acaba de confirmar mais 2 casos de Covid-19. A secretária estava agora fazendo uma apresentação no Facebook. Então são agora 97 casos notificados, 34 desses 47 foram internados, 17 já receberam alta e 14 ainda continuam internados. E de todos esses casos, tiveram aqueles 3 óbitos, onde só apenas um óbito foi confirmado. Mas nós tivemos agora a confirmação de mais 2 casos de Covid-19 na cidade de Araraquara. E também ficou instituído que os espaços de esporte, importante trazer esse debate, porque o RCI vem debatendo desde o começo, ficou vedado o acesso aos espaços públicos de lazer e esporte na cidade de Araraquara, e aí podendo ter algumas sanções mais temerárias para quem não acatar essa decisão. Então são essas informações que a Prefeitura de Araraquara acabou de passar por meio da secretária Eliana Naim no Facebook da Prefeitura de Araraquara. 2 casos confirmados e os espaços de lazer e esporte estão vedados para que as pessoas não possam ir até eles. Ô Matheus, você que acompanhou a entrevista, o pronunciamento da secretária da Saúde, esses 2 casos são casos que são novos ou são casos que já estavam, exemplo, estava internado, estava aguardando os exames, na verdade, a confirmação dos exames? Ela não disse que esses casos são novos. O que deu para entender que seriam casos de pessoas que já estavam sendo acompanhadas e que talvez o resultado tenha chegado agora, na data de hoje, para a Prefeitura de Araraquara. Então já estava nesse bolo todo dos 40 e poucos notificados, acho que até ontem, né, Baldo? Era 41. 44. 44. Até ontem, somos 44. Isso. Bom, então, pessoal, desses 100 casos, para vocês terem uma ideia, nós já obtivemos essa informação até com uma fonte dentro do próprio sistema de saúde daqui da cidade de Araraquara, e já existem mais de 100 exames que estão sendo aguardados. A população deve entender que, assim que for saindo os resultados desses exames, talvez possa sair na semana que vem, ou possa sair ainda neste final de semana, existe uma possibilidade de se ter um aumento significativo nos números. Então, não há que se assustar em primeiro momento, até mesmo porque os exames estão ainda em andamento a serem realizados. E agora, com essa dinâmica dos laboratórios, dar maior agilidade, está se chegando os testes rápidos, que serão feitos somente após o 7º dia. Também, não é qualquer caso que vai se fazer o teste rápido. A gente acredita que todo esse trabalho, assim que for instalada a unidade de atendimento, lá tanto na UPA e depois esses centros de estabilização que vai ter aí, lá na Nova Moto, né, no antigo endereço, lá no endereço onde funcionava a antiga Nova Moto, a gente acredita que esses números eles possam ainda aumentar. Tá certo, Ivan? Eu acho que começa a preocupar, né? Se nós já tínhamos uma preocupação com um índice aparentemente ínfimo,
A partir de agora, quando vai ocorrendo essa progressão, é evidente que todos nós sentimos um certo temor pelo que haverá de vir. Hoje, inclusive, na parte da manhã, com o Baldassarri, nós fomos verificar o andamento das obras, a implantação do hospital de campanha lá na antiga Nova Moto. Ô Ivan, só um instantinho. Também... O Enzo vai colocar as imagens e eu gostaria que você fosse explicando, fosse falando a respeito dessas imagens que o Enzo vai colocar, que vocês acabaram fazendo um importante trabalho, você e o Carlos Alberto Baldassarri. Pode ser? Pode ser. Vamos lá então. Então você pode ir falando, pode explicando. Então, o que nós sentimos, a importância destes profissionais da área da saúde, o trabalho que eles vêm fazendo, não apenas naquele espaço da antiga Nova Moto, mas também a participação, a demonstração de solidariedade da Igreja dos Mormons, que abriu as portas do seu templo, e o Baldassarri teve a oportunidade de verificar, de sentir realmente a efetividade de tudo aquilo que está sendo colocado em prática. É evidente, minha gente, que profissionais da área da saúde, mais precisamente de Araraquara, pois ela é o quintal dos nossos sonhos, dos nossos desejos, é a cidade onde que nós moramos, mas esses profissionais da área da saúde, eles estão saindo ou vão sair fortalecidos desta pandemia como verdadeiros heróis da resistência, valorizados e reconhecidos pela luta a que se propuseram realizar em defesa de uma causa. Pela união de todos, graduados ou não, eles se agigantam neste momento dentro da permanente crise da saúde pública e dão exemplos de amor à profissão. E é interessante, nós que estamos participando deste bate-papo, é interessante perguntar num momento assim, você já parou para pensar sobre a importância dos profissionais da saúde neste momento de pandemia? Bem, profissionais de saúde no mundo todo vêm trabalhando de forma incansável no combate à doença. E eles merecem, no seu todo, o nosso reconhecimento. Mas aqueles que estão tão próximos de nós, estão aqui em Araraquara, ainda que a nossa cidade seja um grão de areia perante grandes cidades que vêm sofrendo o impacto da doença, nós queremos deixar registrado o nosso muito obrigado pelo esforço de todos por essa luta visando conter o Covid-19. Entendemos esse reconhecimento aos trabalhadores de supermercados, farmácias, postos de combustíveis, aos motoristas, até aqueles que são motoboys e hoje as nossas vias públicas estão sendo tomadas por eles, passando às vezes em alta velocidade, mas todos esses acabam entrando na nossa conta porque são pessoas que merecem o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. E também os próprios policiais, os guardas municipais que precisam manter as suas atividades e estão trabalhando. Nós nos sentimos emocionados em dizer, em agradecer a participação de todos nesta luta que não é minha, não é sua, mas é de toda uma comunidade. Vale a pena lembrar, Ivan, que a gente estende também aos coletores de lixos, né, da cidade de Araraquara, que andam pelas ruas incansavelmente, e sendo desta forma também aos demais funcionários públicos que estão trabalhando e atuando de maneira também forte e incisiva para também a manutenção dos serviços públicos. E foi através, nesse sentido, que o RH da Prefeitura do município de Araraquara nos enviou que a partir de hoje, né, foi dado início do teleatendimento Precisa Conversar, diz que o acolhimento para o suporte psicológico no enfrentamento ao coronavírus,
O atendimento para a população é no número 3305-5609. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. O atendimento para os servidores públicos municipais é pelos telefones 997 18 3294 ou 997 13 0702 ou também pelo telefone 99718 3294. Vale a pena lembrar que o primeiro número de telefone, o 99718 3294, é das 8 às 12 horas. O segundo número de telefone, 997130702, das 10 às 14 horas. E o terceiro número, 99718 3294, das 14 às 18 horas. Um importante suporte, né, Matheus? Pois não, Ivan? Não, é só para completar a minha participação, e inclusive eu pediria a opinião dos amigos que compõem a mesa. Eu entendo da seguinte maneira, da seguinte forma: a pandemia, né, ela, de uma forma curiosa, ela proporciona o milagre de aproximar todos, cientistas, médicos, enfermeiros, tornando importante até mesmo a presença do motorista do SAMU, levando-nos a entender que a cidade ela foi transformada em uma camada de necessidades, onde todos, uns precisam dos outros, e todos se tornam iguais perante a Deus. Assim, da secretária municipal de saúde, Eliana Onaim, ao mais simples profissional, em meio ao retrato do desespero, nós nos colocamos para elogiar o esforço e a dedicação de cada um, trabalhador ou voluntário, pois é pela dor, eu repito, é pela dor que nós juntamos todos os nossos esforços em defesa da preservação da vida. Era o que eu tinha que dizer numa situação como essa, depois que nós vimos o esforço, né, Baldassare, de todos aqueles envolvidos na implantação do hospital de campanha lá na Nova Moto e também na Igreja dos Mormons em Araraquara, lá na Vila Xavier. É verdade, a gente acompanhou hoje pela manhã esse trabalho maravilhoso, muitas pessoas envolvidas, e a gente torce, né, para que aquilo que a gente viu vazio hoje continue vazio daqui 30 dias, né, Ivan? Porque assim, você entra ali pelos corredores que estão sendo montados e vou te contar uma coisa, não diria que é assustador, mas arrepia e dá muito medo, viu? Uma situação realmente muito complicada que a gente vai enfrentar daqui para frente, infelizmente, né? Mas, como o Ivan disse, né? Quem sabe o mundo precisou, né? De algo invisível, filosoficamente falando agora, para derrubar um pouco o egoísmo do ser humano. Bom, pessoal, e acaba de chegar os resultados do Ministério da Saúde em cima das últimas informações da classificação de casos por estados aqui no Brasil. Nós temos a seguinte informação: na região norte já são números confirmados, 337 casos, óbitos 5. Já no Nordeste, 1.007 casos confirmados e 27 óbitos. Na região Sudeste, nós temos 4.223 casos e 195 óbitos. No Centro-Oeste, nós temos 504 casos e 5 óbitos. E na região Sul, nós temos 765 casos confirmados e o número de óbitos chega a 9. Portanto, só em São Paulo, os dados atualizados de São Paulo já são 2.981 casos confirmados e o número de óbitos 164. Esses são os resultados que foram apresentados há instantes atrás na entrevista coletiva pelo ministro Mandetta e também com toda a sua equipe. Lembrando que a evolução dos casos notificados por dia atingem 1.119 casos confirmados
informados nas últimas 24 horas. 20%, portanto, de incremento em relação ao total acumulado até o dia de hoje. Vale a pena lembrar que são 40 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. 20% de incremento em relação ao total acumulado até o dia anterior. E para se ter uma ideia, a incidência para o Brasil sobe. Ontem era de 2,2, hoje já é de 3,2 por 100 mil habitantes aqui no Brasil. Além disso, destaca-se que dos 212 e dos 241 óbitos com investigação concluída, são 212 óbitos com investigação concluída dos 241 óbitos. Lembrando que masculino é 59%, quase 60%. Já feminino, 40%. Portanto, está morrendo mais homens do que mulheres. E ainda, o Ministério da Saúde também divulgou que são que não apresentam comorbidades desses casos, 21%, e que tem menos de 60 anos. Lembrando que, dos casos que foram informados, 121 pessoas são cardiopata dessas mortes. São pessoas com problemas do coração. Diabetes, são 8 pessoas. De pneumopatia, são 2 pessoas apenas. Então, todo mundo, de repente, acha que vai matar por pneumonia, está pegando muito mais as pessoas com cardiopatia. Doenças neurológicas, foram apresentadas 28 pessoas. 34 pessoas com pneumopatia. Desculpa, vamos refazer aqui esses números. Da cardiopatia, são 121 casos de pessoas acima de 60 anos e 6 abaixo de 60 anos. De diabetes, são 76 pessoas e 8 abaixo de 60 anos. Pneumopatia, 34 acima de 60 anos e 2 pessoas abaixo de 60 anos. Doenças neurológicas, 28 pessoas com problemas neurológicos, doenças renais, 18 pessoas, portanto, acima de 60 anos e 3 pessoas abaixo de 60 anos. Imunodepressão, 14 pessoas acima de 60 anos e 3 abaixo de 60 anos. Com obesidade confirmada, 5 pessoas acima de 60 anos e 4 pessoas abaixo de 60 anos. Com asma, são 5 pessoas acima de 60 anos e 1 pessoa abaixo de 60 anos. Doença hematológica, são 4 pessoas com acima de 60 anos e 1 pessoa abaixo de 60 anos. Doenças hepáticas, 4 pessoas acima de 60 anos. E com síndrome de Down, 1 pessoa que deve ter sido aquela criança que o Baldassarri anunciou aqui na região de Araraquara. São dados oriundos do próprio Ministério da Saúde e que eu abro o debate agora para que vocês possam tecer as suas observações, começando pelo Ivan Roberto, depois passando para o Bira, e depois passando para o Matheus e depois para o Baldassarri. Eu só perguntaria, Giovanni, se o Baldassarri ele já tem as informações da Prefeitura de Araraquara. Tem, Balda? O Matheus acabou de informar, os Ivan. Os números de hoje, o Matheus tem os números, se você puder repetir, Matheus. Não, eu tenho aqui os dados, é por isso mesmo, porque trouxe uma certa explicação, que Araraquara tem os 47 casos notificados, sendo que destes 5 foram confirmados, 9 foram descartados, 33 casos seguem sendo monitorados e aguardando o resultado também dos exames. Mas dos 47 casos notificados, 34 pessoas foram internadas. Destas, 17 já receberam alta e 14 permanecem internadas. Foram registrados, portanto, 3 óbitos, um deles positivado para coronavírus. Os outros 2
continua aguardando os resultados do Instituto Adolfo Lutz. Então, é apenas por uma questão de repetir que os pacientes de 41 e 46 anos estão estáveis, internados na enfermaria do Hospital Regional de Américo Brasilense e respondem bem ao tratamento a que eles vêm sendo submetidos. Em linhas gerais, é isso daí. Nós apresentamos um panorama da situação aqui em Araraquara. Entendemos que ainda existe aquela grandiosa preocupação de que nada se começou. Nós estamos apenas, vamos dizer assim, com um apito na boca para dar largada, né, Matheus? Vamos pela sequência agora na verdade é o Bira, depois a roda vai para o Matheus e vai para o Baldassarre. Vamos lá então, Bira. Em cima desses números, como é que você analisa? Olha, o que eu vejo com muita preocupação é que não há uma estrutura, né, por parte do Estado, seja ele federal, estadual, municipal, para eventos como esse. Né? Nós temos que ter, dentro da própria organização de sociedade e da próprio tamanho do Estado que sempre se discute, quais são as prioridades da nossa comunidade e do nosso futuro do país que nós queremos. Né? Quando o Ivan do Baldassarre aponta que vamos dizer assim, a presteza que se fazer esse atendimento emergencial, essa estrutura, demonstra que sim, nós temos capacidades de fazer isso. O que falta, então, para que essas situações sejam concretizadas, independentemente de uma catástrofe como essa? Né? E aqui, realmente, nós temos que tirar o chapéu para todos os empregados, todas aquelas pessoas que estão no front, que vai desde o enfermeiro ao intensivista, né? Desde o pedreiro que está fazendo até o funcionário que foi convocado para fazer a confecção de uma máscara, porque nós temos aqui então uma reunião, né, de esforços, seja das pessoas, vamos dizer assim, que estão com menos capacidade econômica de agir, mas tem muita força de vontade, tem muito mais disponibilidade de trabalho. E essa movimentação é que me permite concluir que, se nós queremos um Estado melhor, nós temos que preparar para situações como essa. E os resultados que agora apontam, Giovanni, Ivan e demais colegas, me alerta para uma seguinte ponderação que aí eu passo para os colegas. Nosso sistema de saúde ele deve ser aperfeiçoado? E como? É possível que nós tenhamos, então, mais eficiência na coleta e processamento desses exames? Porque se nós imaginarmos que isso foi algo que nunca aconteceu, nós estaremos sendo inocentes, porque houve o HN1, houve outras doenças que talvez não com essa proporção, mas que também causaram comoção na comunidade. Então, o que eu vejo é que esses números materializam que o Brasil deve ser uno. E nós temos também que enxergar essas diferenciadas, essas diferenças regionais. Quando você vai para o Nordeste é uma realidade, Norte é outra, Sudeste e Sul, e o centro do país é diferente. Então, o que eu pondero aqui é que, dentro daquilo que nós queremos para o Estado, nós temos, então, que reavaliarmos quais serão as funções do Estado, da iniciativa privada e da comunidade como um todo. Matheus? Vou tentar fazer um apanhado de todas as questões que me foram colocadas e tentar construir uma linha de pensamento. Eu acho que primeiro, Giovanni e colegas da mesa, a gente precisa, principalmente nós da imprensa, porque eu já me considero parte da imprensa, precisamos começar neste assunto, neste momento, a colocar o dedo na ferida e apontar exatamente o que é que está acontecendo, né? A gente não pode esquecer que o presidente da República, na noite de ontem, depois da gente fazer o nosso jornal, fez um pronunciamento em rede nacional, se eu não me engano, há menos de 7 dias de um anterior, pedindo uma unificação do trabalho de todos em torno do combate à pandemia. Esse é o chefe da nação. E a gente não pode esquecer que o nosso chefe da nação
também é o mesmo, que veio de uma comitiva internacional, onde já ficou mais comprovado que mais de 20 pessoas foram testadas com Covid-19, e que ainda no dia 15 de março, ou seja, há 15 dias atrás, esse mesmo chefe da nação estava na rua abraçando pessoas e junto ele e os seus apoiadores, mobilizando aglomerações por todo o país. Então, assim, quando a gente fala do Estado, qual é a estrutura que nós temos, nós precisamos identificar. Ele fez esse pronunciamento ontem à noite. Na parte da manhã, ele postou um vídeo falando sobre o desabastecimento de alimentos de Belo Horizonte. Esse vídeo acarretou uma corrida aos supermercados na cidade de Belo Horizonte. E ficou provado logo em seguida que esse vídeo não passava de uma fake news. Ou seja, e ele mesmo apagou, né, esse vídeo. E se a gente contabilizar só nas últimas 24 horas, não vou nem fazer um exercício maior de pegar todo um ano e 3 meses de mandato do presidente da República, Jair Bolsonaro. Se a gente pegar nas últimas 24 horas, o presidente Jair Bolsonaro foi desmentido pela Organização Mundial de Saúde, porque ele distorceu a fala do diretor da OMS, ele foi desmentido pelo SEASA de Belo Horizonte nessa questão, ele foi desmentido pelo Twitter, a gente não pode esquecer que o Twitter cancelou 2 postagens do presidente da República, pelo presidente da Câmara, pelo ministro da Saúde e agora há pouco pela ministra Tereza Cristina da Agricultura, reafirmando que não há desabastecimento no Brasil. Então, assim, do ponto de vista do combate à pandemia do Covid-19, nós precisamos dizer, e por que eu falo da imprensa? Porque há 2 dias atrás, todos os repórteres que estavam lá no Palácio do Planalto para entrevistar o presidente, na 10ª entrevista coletiva que ele fez brincadeiras e desqualificou o trabalho da imprensa nacional, a imprensa, os repórteres que lá estavam decidiram deixar o presidente falando sozinho. É algo histórico. Nós não estamos vivendo qualquer coisa. Nenhum Estado no mundo está preparado para uma pandemia, para uma doença que se tornou pandemia em 45 dias. A outra mais rápida pandemia demorou 5 meses e meio. Essa demorou 45 dias para se tornar pandemia. Pandemia é quando a gente não tem mais controle da sua disseminação pelo mundo. 45 dias é pouquíssimo tempo. É algo desproporcional para a reação do Estado. Mas os Estados nacionais aí pelo mundo afora estão se organizando. No nosso caso individual, e aí dialogando com um pouco que as pessoas colocaram na mesa, nós não temos, na verdade nós temos um presidente da República, chefe da nação, que nega toda a seriedade do caso, e no momento em que ele nega toda a seriedade do caso, ele demora para agir nas coisas que precisam de agilidade. Não dá para, por exemplo, a gente ver a coletiva de imprensa do governo federal sem o chefe da nação para passar mensagens. Hoje de manhã ele deu uma coletiva de imprensa, se eu não me engano, de 5 minutos, anunciando várias medidas, como a sanção da renda básica emergencial, que já foi aprovada na Câmara, já foi aprovada no Senado, e só resta a sanção do presidente da República, e desmentindo o seu próprio ministro da Economia, que no dia anterior tinha dito que só poderia sancionar com a formulação de uma PEC. Não é verdade, todo mundo já desmentiu, e hoje o presidente desmentiu o próprio ministro, e ele anunciou um monte de medidas provisórias no sentido de fazer o combate da pandemia na área econômica. No entanto, eu entrei, antes da gente, agora há pouco, eu estou até com o site aberto aqui, do Palácio do Planalto, a última grande informação do site do presidente da República é o pronunciamento que ele fez há 24 horas atrás. Ou seja, é mais um processo onde o presidente faz ele se coloca numa guerra de desinformação, ele desmente os seus ministros, ele confunde a sociedade, ele passa informações equivocadas, porque o presidente da República ele está usando este momento como uma maneira de fazer disputa política, né? Não à toa ele mobiliza os seus apoiadores contra prefeitos e governadores. No nosso caso aqui de Araraquara, eu acho até engraçado, nós temos muitos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que criticam todo dia
o prefeito Edinho Silva, que vão lá, faz filmagem no hospital de campanha, colocam os professores que estão indignados, mas não falam uma letra da lentidão, e não só da lentidão, mas do jogo contra que o presidente da República, o principal chefe, a principal autoridade pública vem fazendo. Então nós precisamos ter, no nosso caso, nós temos uma singularidade que é o chefe da nação, ele está atuando contra o combate ao Covid-19. Isso precisa ficar claro para as pessoas que nos assistem e para o nosso diálogo. Porque do ponto de vista da estrutura, Bira, eu acho que nós temos uma baita de uma Constituição, não tem nenhuma nação do mundo do tamanho da nossa que tem um sistema único de saúde, e nós estamos provando a estrutura que nós temos. Nos Estados Unidos as pessoas estão morrendo porque as pessoas não têm lugar para ir, porque as pessoas não tinham dinheiro para fazer o teste que custava $4.500. O presidente americano mandou 23 aeronaves na China buscar material, teste, tudo que a China tem disponível, inclusive furando a fila do Brasil. Isso é um problema que a diplomacia brasileira tem que resolver. E no ponto de vista econômico, nós não vimos ainda nenhuma ação efetiva. As micro e pequenas empresas, eu estou falando isso todo dia, estão desesperadas, estão de portas fechadas, os padeiros, os comerciantes não sabem o que fazer e o governo federal desorienta. O governo estadual até apresentou um pacote, mas esse pacote ainda não chegou. E o governo municipal ainda não apresentou nenhum tipo de medida para dialogar com as empresas de Araraquara. Ainda não apresentou. Eu acho que há uma lentidão da parte do governo estadual e do governo municipal em responder essa questão. Porque eu concordo com as avaliações de que nós estamos enfrentando uma pandemia na área de saúde pública, e se não atuar na área de saúde pública e de economia, nós vamos enfrentar um problema muito mais grave econômico ali na frente. Já vimos de 5 anos de queda profunda da nossa economia, de desarticulação da dinâmica econômica profunda, e com essa pandemia ela vai se aprofundar. Então nós temos que colocar essas duas coisas para que as pessoas possam entender. E nós temos um grupo político que está se aproveitando desse momento para esticar a corda, para consolidar suas relações. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje uma sala de controle, uma sala de resposta de problemas, onde quem coordena é o seu filho, um dos seus filhos, que é vereador na cidade do Rio de Janeiro. Em vez de estar lá ajudando o Crivella, ajudando o governador Wilson, ele está no Palácio do Planalto, ajudando o pai a criar mentiras, as famosas fake news, para desinformar o processo público de combate. Ontem eu conversei com uma amiga que mora em Washington, na capital, e ela disse para mim que lá eles estão perplexos, porque o Donald Trump manteve... Matheus. Oi, Giovanni. Pois não, Ivan. Não, é o seguinte, enquanto o Matheus não retorna, eu entendi o que o Bira acabou de... eu queria até depois, se pudesse, talvez esclarecer o meu ponto. Não sei se vou deixar terminar o raciocínio para depois eu fazer as pequenas ponderações. Claro. Vamos primeiro. Só para finalizar, isso. E colocar isso, né? Nós temos esse problema político e temos esse problema estrutural. E nós estamos gatinhando ainda no ponto de vista de como que a gente se organiza frente a esse grande problema. Mas na área econômica, que vocês colocaram desde o início, nós estamos travando uma batalha do ponto de vista político, não mais do ponto de vista técnico, né? Se a gente compreende que o governo federal liberou para liquidez 1,2 trilhões de reais com T de tapioca para o sistema financeiro não quebrar nos primeiros dias de março, por que esta demora em liberar os míseros R$600, quase a metade de um salário mínimo, para que as pessoas consigam responder economicamente? Então nós estamos enfrentando na área econômica um debate que não é mais técnico, infelizmente é político, e aí a gente precisa se organizar tanto quanto. Bem, o que eu disse aqui, eu havia entendido o que o Bira havia comentado.
Pode falar. Só um minutinho, só para deixar claro, por favor. Ok, Bira, Pode vamos falar. lá. Sua palavra. Tá. É assim, eu faço uma diferenciação entre governo e Estado. Tá? Então, assim, governo não se confunde com o Estado. Então, a minha abordagem é com relação ao Estado. Tá? Porque a nossa Constituição ela é referência mundial. Não existe nenhuma Constituição que traz no seu bojo uma cobertura assistencial da envergadura que tem a nossa Magna Carta de 1988. Isso é fato. Né? Só que é também fato que essa estrutura do Sistema Único de Saúde, ele vem tendo problemas não só por causa desse problema do coronavírus. Essa já é uma reclamação da população mais carente. Então, quando eu falo do Estado, eu não estou me referindo a governos. Governos, para mim, eles têm que atuar dentro daquilo de mercado, vamos dizer assim. Se você pondera que as decisões, as iniciativas dos governos federais ainda são muito tímidas, né? Também essa morosidade do Estado e do município, que eu não quis entrar nessa celeuma. Por quê? Porque nós estamos falando de governo, e quando nós falamos de governo, nós nos remetemos a talvez uma discussão que seja no campo político, e que nesse momento vai dar aso a oportunistas. Ponto. Então, a minha ponderação que eu fiz era essa diferenciação de governo e de Estado, porque o que eu quero é um Estado onde os governos não ditam aquilo que lhe é benéfico naquele momento. Então, quando você tem uma política de Estado na área da saúde, você consegue, então, eliminar essas atitudes que são antidemocráticas, né? Então, a minha visão que eu abordei foi nesse sentido. O que nós queremos é uma política de Estado efetivo da saúde com base no princípio da dignidade da pessoa humana, onde todos têm direito à saúde e ao trabalho. E aí os governos não podem tomar medidas que vão de encontro a esses princípios constitucionais que são inalienáveis. É esse o meu ponto de vista. Então, é essa diferenciação. Por isso que eu não costumo apontar governo A ou governo B, e sim para o Estado, que é uma política estatal, que eu acho que é muito mais eficiente e muito mais seguro para todos nós. Tá certo. Ivan Roberto. Com você, Bira. Né? Só que tem... Só fazer um adendo para a gente não perder a linha de raciocínio. Eu entendi a sua avaliação. Só tem uma questão que a gente precisa entender. No Brasil, não há diferenciação de Estado e governo. Não há essa diferenciação. Na vida real, o chefe do governo é o chefe de Estado. O Estado ele não vai se movimentar e fazer aquilo que o chefe de governo, que foi eleito por mandato popular, não decidiu mandar fazer. Então, assim, eu entendo esse debate técnico. Eu sou, como eu falei, sou professor de administração pública. Eu adoro esse debate técnico. Mas quando a gente olha para o Estado, nós não temos como diferenciar a questão política. É óbvio que vai ter oportunistas, vão ter gente que vai se aproveitar desse processo, faz parte do jogo também. Mas a gente não pode falar para as pessoas que o Estado ele vai se movimentar aquém do governo. Pelo contrário, o Estado vai se movimentar na direção que o governo mandar que ele se oriente. E é por isso que nós não temos a melhoria no SUS. É por isso que nós não temos a melhoria no que você está colocando. Por que as políticas públicas de saúde não são melhores? Elas não são melhores porque a gente elege governo com outros tipos de prioridade, outros tipos de compromisso. Tá certo, Ivan. Bem, o que eu entendo é que o trabalho em saúde ele deve ser entendido como um trabalho coletivo, que apesar das diferenciações de conhecimentos e de práticas profissionais, isso tudo faz parte de um conjunto que vai acabar resultando na assistência à saúde de seres humanos. Este problema que está sendo levantado, quer dizer, nós temos que trazer para discutir as coisas da nossa cidade, do nosso espaço, do nosso quintal, como havia dito. Então, assim, a sua reflexão e compreensão, Matheus, Bira, tornam-se imprescindíveis para a prestação de uma assistência de qualidade. É isso que vocês estão falando, mas a gente já vem buscando isso, não é de hoje.
E não adianta, porque ninguém esperava também a dimensão dessa pandemia chegando por aqui. E quando eu falo em assistência, assistência esta desenvolvida por seres humanos que veem, que tratam o produto do seu trabalho valorizado socialmente. E apreender o produto final do trabalho, como nós já dissemos aqui, implica em aspectos que envolvem a preocupação com a assistência, com o compromisso de cada profissional e do conjunto da equipe com esse trabalho que está sendo realizado. Discutir uma situação que foge do nosso controle, tentando minimizar a interferência de Pedro, Paulo, Joaquim ou João, isso para nós hoje não vai adiantar. O que vai adiantar é ver o caminho que nós vamos ter que seguir a partir de agora. Pelo menos é que eu entendo. E depois que a porta está arrombada, não adianta colocar tranco. Tá certo, então. Vale a pena lembrar vocês que o próprio ministro da Saúde, o Mandetta, ele disse que conforme o credenciamento de novos laboratórios, há que se aumentar os números, até mesmo porque para que se tenha mais agilidade e, no primeiro momento, então, fazer aquela relação com a taxa de mortalidade, com o número de casos, tudo isso é imprescindível para que a gente possa ter os números confirmados de maneira precisa. Agora eu gostaria que vocês aguardassem, porque o Baldassarri ficou aí, aguardando, tomou um chá, aguardando vocês, agora vocês vão aguardar o Baldassarri para poder falar as notas da polícia, em nome da Imobiliária Borsari. Tá certo, Baldassarri? Agora você castiga eles um pouquinho também, viu? Vamos lá, então, em nome da Borsari Imóveis, que compra, vende, aluga e administra casas, terrenos, apartamentos. Borsari você acessa hoje através do site borsarimóveis.com.br. Polícia até que anda um pouco tranquila. Tivemos um roubo ontem à noite em uma residência lá em Gavião Peixoto. 5 homens invadiram uma casa onde haviam 3 mulheres. Viraram reféns e levaram de lá dinheiro, joias, equipamentos eletrônicos e também um veículo Astra de cor prata, que, segundo a polícia, até agora não foi localizado. E aqui em Araraquara, roubo ao mercado, o rapaz entrou, levou R$100, foi detido pela polícia e na delegacia ele foi reconhecido por outros 3 empresários e uma pessoa aqui da cidade que andava de bicicleta. Porque esse rapaz, além desse mercado, ele já havia roubado um posto de gasolina, uma farmácia, um outro mercado e esse senhor que tinha uma bicicleta que também foi levada. E um fato curioso aconteceu agora à tarde em Ibaté, onde os fiscais da prefeitura, pela segunda vez, abordaram um vendedor ambulante. Ele não pode exercer a função que ele está querendo exercer lá em Ibaté. E aí, como foi a segunda abordagem, simplesmente ele ameaçou os 2 funcionários da prefeitura de morte, disse que isso não vai ficar assim e o caso foi parar na delegacia de polícia. Nós tivemos o PROCON, que multou a agência bancária, 2 agências bancárias em Araraquara no dia de hoje, filas em relação ao pagamento de benefícios. Uma agência fica na Avenida Feijó, entre a 1 e a 2, a outra fica na Maria Janazzi Biagioni com a Avenida Brasil. O PROCON foi lá, mais de 100 idosos nas filas, ninguém da agência coordenando as filas, e aí multa de 100 unidades fiscais municipal para cada agência, em torno aí de R$ 11.400. E também tivemos a informação hoje que está sendo criada em Araraquara uma associação de pais que vão até o PROCON pedir a suspensão das mensalidades das escolas particulares que trabalham no esquema maternal, ou seja, onde as crianças são assistidas por educadores. Já que eles não estão prestando este serviço, então não tem que cobrar mensalidade. Assim é o entendimento dos pais que estão criando esta associação. E os mesmos pais, além da questão maternal, também no fundamental, pedindo a diminuição do valor da mensalidade, porque as aulas estão sendo dadas online e isso não quer dizer que está sendo cumprido o contrato assinado, que seriam as aulas presenciais.
é uma história que vai pegar em Araraquara daqui a pouco, entre os pais e também as escolas particulares, o PROCON, e olha que vai chegar no Ministério Público, Giovanni. Tá certo, Baldassarri. Vamos abrir agora as considerações finais dos que vocês possam estar destacando na finalização do RCA Notícias. Começando pelo Ivan Roberto. Balda, eu acabei de receber uma informação que vem lá de São Carlos, que um trabalhador morreu na tarde de hoje em um trágico acidente no interior da empresa Piscin Máquinas Agrícolas, no distrito de Água Vermelha. O trabalhador, que não teve a identidade revelada, conduzia um trator transportando uma peça, quando o veículo tombou ao passar por um desnível. O trabalhador ainda teria tentado pular, mas acabou prensado pelo pesado veículo, pelo trator. Os colegas de trabalho e os representantes da empresa prestaram os primeiros atendimentos e acionaram o socorro. É lamentável que tenha ocorrido numa circunstância como essa. Não sei como é que vai ser a roda aí agora, mas eu estou tirando o time de campo e deixando uma pergunta para o Birajara, o doutor Birajara. Essa situação levantada pelo Baldassarri sobre as mensalidades escolares, está certo isso? A associação tem força para brigar no PROCON, doutor? Olha, a questão é controvertida, né? E aí todo jurista fala, depende, né? Se de um lado nós temos a situação dos pais, que eles vão argumentar que como não há prestação de serviço, eles não têm essa responsabilidade de arcar com esse valor das mensalidades, do outro lado nós temos as escolas dizendo, olha, nós temos aqui custos, nós não podemos dispensar nossos professores e nós temos que honrar com os salários deles, que são provenientes da mensalidade. Os professores não podem retornar em razão de toda essa circunstância e também não podem ficar sem os seus salários, porque eles não podem ficar sem uma renda mínima para se manter. Então, nós estamos naquele dilema, né? Não tem qualquer decisão que seja tomada, alguém vai sair prejudicado, uns mais, outros menos. Então, Ivan, a pergunta sua é extremamente difícil de responder, porque ela envolve, de novo, dois elementos que estão sendo discutidos diuturnamente nessas questões, que é a saúde e o emprego. Né? Então, se você não paga a mensalidade, a escola não pode honrar com os pagamentos dos salários dos professores. Como que nós vamos fazer? Está certo, então. Você me fez lembrar a música do cachorro no gato, o gato no rato, o rato na barata e assim por diante. Cada um vai pulando o problema para frente, não é? Tá certo, então. Matheus, o seu destaque final? Meu destaque final, vou dar uma pitadinha nesse debate que o Balda colocou e o Ivan e o Bira estão debatendo. É isso mesmo, um vai passando para o outro. No final só sobra um, o governo. Né? O que o governo deve e pode fazer, a gente olhando outras experiências internacionais que já estão acontecendo. É claro que nesse momento todo mundo vai ter que entender que algum tipo de perda todos os setores vão ter. O que não pode é que apenas um seja sobrecarregado desses setores. Então o governo agora poderia estar liberando imposto acerca dessas escolas, o governo federal, o governo estadual a mesma coisa, o governo municipal, como eu disse, que até agora não apresentou nenhuma medida nesse sentido, não falou sobre a questão da água, não falou sobre a questão da luz, não falou sobre a questão do esgoto, com certeza eles devem ter dívidas trabalhistas, elas podem ser suspensas durante, isso eu estou falando do ponto de vista do governo, do que o Estado pode fazer usando o legítimo uso da força, né, que é o que a gente costuma falar. Então, o que pode ser feito? Eu trago um exemplo, Giovanni e demais, só para vocês entenderem. A Caixa Federal, ela suspendeu por 90 dias a cobrança
de habitação, de financiamento de habitação. Eu tenho uma habitação financiada pela Caixa e que nesse momento está alugada a preço do valor do financiamento. No momento em que eu recebi a confirmação da Caixa Federal que eles vão suspender a cobrança do financiamento, eu automaticamente repassei para minha inquilina, que é uma funcionária do SESC, não é aqui de Araraquara, é de outra cidade, é uma funcionária do SESC, e o SESC parou suas atividades e suspendeu algumas questões do ponto de vista dos trabalhadores, algumas variáveis lá que eles tinham direito. Então, assim, é um efeito cascata que no último ponto, e eu tenho, por ser um desenvolvimentista convicto, eu estou rindo à toa, porque os liberais brasileiros estão perdidos, sem saber o que fazer, e estão buscando a nós, desenvolvimentistas, buscando Keynes, para saber como que responde à crise. No final das contas, é o Estado que segura a bronca. Então, se nesse caso, a gente tivesse um programa, como a França fez, a Coreia do Sul fez, a China fez, Singapura fez, a Alemanha fez, Estados Unidos está fazendo, o Canadá está fazendo, um programa do governo federal que, durante esses 3 meses eu não vou cobrar desses setores esses impostos, vou negociar essas dívidas, vou suspender essas despesas, porque aí no último sobra só folha de pagamento. Na folha de pagamento a gente consegue dialogar do ponto de vista do empresário pagar uma parte e o Tesouro pagar outra parte, que é o que está sendo proposto no Brasil e em todo o mundo. Então, assim, nós temos caminho, nós temos instrumentos para resolver isso. O problema é que nós temos uma lentidão por parte de algumas autoridades e uma forma de negar os fatos e negar os únicos caminhos que tem para solucionar os problemas. Uma boa noite, Giovanni, uma boa noite a todos. Baldassarre, o seu destaque final? Destaque final, primeiro, prazer tê-lo com a gente, Bira, um grande abraço. Um abraço para o Ivan, um abraço para o Marcelo, o Enzo aí na retaguarda, você, Mateus. Giovanni. E meu destaque final fica para a atitude da Lupe. Que isso sirva de exemplo para outras empresas do mesmo porte aqui na cidade de Araraquara. Porque Araraquara vai precisar muito. Eu não estou dizendo aqui do microempresário, muito menos do comércio de Araraquara, mas empresas a nível da Lupe, que deu esse primeiro passo, quem sabe aí, né? Outras virão com a mesma ideia, com a mesma velocidade. Boa noite a todos e obrigado, até amanhã. Obrigado, equipe, obrigado, Ivan, obrigado, Bira, obrigado, Mateus, obrigado, Baldassarre, que vocês tenham todos uma boa noite, e eu já vou encerrando aí o contato com vocês, lembrando que amanhã nós estaremos aqui de volta para trazer todas as informações a respeito das notícias do Covid-19 pelo Brasil, pelo mundo, pela região de Araraquara, por Araraquara, ou seja, aonde a notícia desejar. Atitudes como a de um trabalhador que fez um pequeno filme no WhatsApp e também nas redes sociais, pelo Facebook, nos chamou a atenção. Lembrando que em momentos difíceis como estes, a qual todos estão de joelho no chão, sendo o melhor contato para se falar com Deus neste momento em que estamos vivendo essa crise. Quem sabe tudo isso, no final, possa servir de lição para que possamos tirar o melhor proveito desta situação. E foi este trabalhador que deu inspiração na manhã de hoje para que nós iniciássemos a nossa jornada diária de trabalho. Acompanhem, tenham todos uma boa noite e até amanhã. Shalom, meu povo. Olha só, quando se esgotaram os recursos de Davi, Deus disse para ele: pegue pedras. Ora, derrubar gigante com pedras. Quando se esgotaram os recursos de Moisés, Deus disse para ele: o que você tem na mão? Toque com a vara, com o cajado nas águas, que o mar vermelho vai se abrir. O que eu quero dizer para você, meu irmão? Quero dizer para você que quando os nossos recursos acabam, quando a força do nosso braço não é capaz, Deus se manifesta ao nosso favor. À medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos vendo que mais e mais nós dependemos de Deus. E nessa hora é somente Ele. Então quem é Deus? Onde Ele está? Está no mesmo lugar de sempre. E o controle de tudo? Ah, não tenha dúvida disso. Ele jamais perdeu
o controle de tudo, ele jamais perdeu o controle da situação. Deus está no controle, ele é o nosso recurso. Quando esgotarem as possibilidades, Deus será, meu queridão, o nosso recurso. Deus é o nosso socorro, bem presente no dia da nossa angústia, no dia da nossa adversidade. Igreja do Senhor, confia em Deus, acredita em Deus. Ele é a pedra que nós precisamos para derrubar o gigante. Ele é a vara que precisamos para tocar nas águas e sairmos do outro lado. E tenha certeza, muito em breve, nós haveremos de cantar, eu creio, o hino da vitória. Deus pode acalmar essa tempestade. A nossa confiança, está no Deus Todo-Poderoso. Bom dia para todos. Senhor abençoe. Shalom, shalom. Conheça os serviços da Souza Ramos. Panificadora Pérola. Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos.